Olá, tudo bem? Professor Vini aqui para falarmos sobre história do Brasil. Vamos começar agora um período muito importante da nossa história, o período de Getúlio, conhecido, entre os íntimos como GG, Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho que mais tempo governou o Brasil. Ele vai governar em dois momentos diferentes, que depois ainda se subdividem e viram 4 partes. Mas dois momentos por quê? Porque uma primeira parte, nós vamos chamar ela de a Era Vargas. Esse período da Era Vargas vai de 1930 a 1945. São 15 anos dessa chamada Era Vargas. Por que se denomina dessa forma? Era é um longo período na história, então aqui nós temos 15 anos de governo Vargas. Mas isso vai se dividir em 3 momentos. O primeiro momento é o governo provisório, que é justamente o tema da nossa aula, 1930 a 1934. Depois vem um segundo momento que é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Depois tem o período do Estado Novo, a ditadura de Vargas, de 1937 a 1945. E como eu te disse antes, há um segundo momento, porque o Getúlio, quando deixa de ser presidente em 45, ele faz uma promessa: eu saio, mas eu voltarei carregado nos braços do povo. E aí ele volta 5 anos depois de ter deixado o governo, 1950, para governar então de 51 a 54, no que a gente chama de segundo governo Vargas. E aí é o momento do Vargas democrático, do Vargas populista, certo? Então são esses os períodos da história de Getúlio, e ele é, até hoje, ele tem esse recorde, o presidente que mais tempo governou na história do Brasil. Em termos de personagens, ele só perde para o Dom Pedro II, que governou praticamente por 50 anos. Mas aí era no Império, ele era um imperador, e o Vargas é presidente da República do Brasil. Beleza? Então vamos lembrar só uma coisa que antecede um pouco esse período aqui. O que aconteceu em 1930? Em 1930 nós tivemos eleições no Brasil, mas essas eleições foram eleições que acabaram com a vitória não do Getúlio, mas do Júlio Prestes. Entretanto, Getúlio Vargas, seus adeptos políticos e os tenentes, os militares que o apoiaram, deram um golpe, fizeram a chamada Revolução de 1930. E aí eles vão até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, lá na Avenida Rio Branco, e vão amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, que é quando então, é uma simbologia isso, eles tomam o poder, eles chegam à presidência do Brasil com o Getúlio encabeçando esse processo. Aí o que ocorre então nesse primeiro momento? Primeira coisa que tu tem que saber é que é justamente esse fato dele não ter sido eleito democraticamente, dele não estar no poder legalmente, que faz dele um governo, o quê? Um governo provisório, certo? Então, governo provisório é por conta disso, porque Vargas não havia sido eleito para este cargo. E aí, mesmo que provisoriamente, mesmo sendo um golpista no poder, o que vai acontecer? Getúlio Vargas e um dos seus braços direitos, o Oswaldo Aranha, vai acabar dissolvendo, desfazendo tudo o que legalmente colocaria no poder o Júlio Prestes, e não ele, Getúlio Vargas. Então algumas coisas são dissolvidas. Como, por exemplo, o Congresso Nacional é dissolvido. As assembleias legislativas, aqueles locais onde os deputados estaduais ajudam o governador do estado a tomar as decisões,
dissolvidos. E aí, os vereadores, as câmaras municipais também são dissolvidas. Mas ele faz algo ainda mais sério do ponto de vista republicano. O que ele faz? Ele revoga a Constituição. Que Constituição que estava em vigor no Brasil? A Constituição de 1891. Tá? Essa era a nossa segunda Constituição. Nós temos 7 Constituições na história do Brasil. Essa era a segunda, era a primeira da República, era a nossa primeira Constituição republicana. E o que vai acontecer no governo Vargas? Ele vai jogar fora esta Constituição. Eles vão anular a Constituição e ela então não vai ter uma função aqui. O governo Vargas, uma das grandes críticas que vai se fazer nesse primeiro momento aqui, a oposição ao governo Vargas, o pessoal que é contra ele, vai denunciar que o Brasil não tinha Constituição, que a Constituição havia sido revogada por esses indivíduos que tinham tomado, usurpado o poder. Ok? Aí, meus queridos, o que parecia que talvez pudesse levar a um estado um pouco mais caótico do ponto de vista político, Vargas começa a mostrar suas habilidades. Então, se por um lado ele rasga a Constituição, por outro lado ele começa a costurar acordos importantes. Uma dessas demonstrações ele dá quando ele cria o Conselho Nacional do Café. Conselho Nacional do Café. Veja que também é importante uma interpretação sobre isto. Qual era o principal produto da economia brasileira desde a época do Segundo Reinado, desde a época do Dom Pedro II? Era o café. O que aconteceu com o café durante a República Velha, a República Oligárquica, esse período que vem antes do Getúlio? O café se tornou um produto essencial para a economia brasileira e também para os grandes cafeicultores. Haja vista lá o Convênio de Taubaté, que é um acordo feito entre os cafeicultores e o governo federal para que o governo federal comprasse o excedente de produção, garantindo os lucros dos cafeicultores. Então agora tu vem para esse outro momento da história. Não são mais os paulistas que governam o Brasil e ainda tem um outro detalhe. Qual detalhe? O ano que antecede o começo e que, na verdade, tem uma ligação direta com a vitória do Vargas. O quê? A crise de 1929. O que aconteceu em 1929? Quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, certo? Muito bem. Neste mesmo ano, em 1929, os preços do café no Brasil despencaram. O Brasil entrou numa profunda recessão econômica. E é isso que dá espaço também para a vitória do Vargas. Mas aí vai acontecer o seguinte, o Vargas assume, derrota os paulistas e o que muitos esperavam era que ele abandonasse esses cafeicultores. E ele não vai fazer isso. Claro que não vai ser como antes, que o governo do Brasil assumia os prejuízos dos cafeicultores e os cafeicultores estavam sempre bem. Mas ele vai criar este plano, este Conselho Nacional do Café, com o objetivo de administrar a crise, né? Tentar resolver a crise. Então ele também dá importância para esses paulistas. E aí tu vai começar a entender a importância política do Getúlio em sempre conversar com os dois lados, em tentar amenizar as tensões políticas. Ele é um grande articulador político. Então aqui nós vamos anotar que ele vai criar esse conselho para controlar um pouco os preços do café. Os preços do café estavam em queda, assim, queda vertiginosa.
E o que ele vai fazer? Ele vai propor que sejam queimados os estoques de café para tentar regular um pouco o preço e voltar a dar uma dinâmica econômica ao café. Então, este é um aspecto importante e esse aspecto ele compõe o que nós chamamos na história de o estado de compromisso de Getúlio Vargas. O que é isso? É o Vargas articulando com várias forças políticas. Então, quem é que vai compor esse estado de compromisso do Getúlio Vargas? Bueno, vai compor tenentes. Os tenentes aqui, tu vai entender que são militares. Agora ele vai promover esses tenentes. Boa parte deles vão virar coronéis ou até mesmo generais das Forças Armadas. São os caras que levaram ele ao poder. Então é uma espécie de troca que ele faz com eles. Esses tenentes são aqueles que ainda tinham, né, conseguido uma certa representação com a coluna Prestes, com o movimento 18 do Forte de Copacabana. Então, militares, nós temos militares no governo Vargas sim. Quem são? São esses tenentes. Depois, ele vai trazer para o seu governo o que nós chamamos de camadas médias urbanas, ou a classe média, ou alguns preferem também incluir aqui a burguesia nacional, comerciantes, industriais. Ele vai ter um projeto para este grupo urbano, que antes não tinha seu espaço na República Velha. Basicamente se falava de agricultores, coronéis, cafeicultores. Agora não, agora é um Brasil mais urbano, há um projeto de industrialização por trás do governo Vargas. Então aqui a gente poderia até somar os dois. E temos ainda os cafeicultores, como eu te disse antes. Mas tu pode me perguntar assim, professor, mas e os operários, né? Porque eu sei um pouco lá da história do Brasil, eu me lembro que Getúlio Vargas é chamado de o pai dos pobres. Os operários, as leis trabalhistas. Calma, toma teu chá, teu suco, teu café aí e eu já vou falar sobre eles. Tu já vai começar a entender onde vão se encaixar os operários aí também. Muito bem, visto isso, veja bem, nós agora vamos para o fato mais importante desse governo provisório. Deixa eu só pegar uma água, uma aguinha, tomar um golinho da aguinha. Aqui, uma aguinha, para molhar o bico. Muito bem. Fato mais importante, Revolução de 1932. Essa revolução é chamada de Revolução Constitucionalista também de 1932. Esta é uma revolta feita sobretudo pelos paulistas. Se eu não me engano, eles começam essa revolta aí dia 9 de maio, acho que é isso, 9 de junho. Sei lá, eu sei que os paulistas comemoram feriado, eles comem costelão neste dia. Não, tô brincando, eles comem macarrão. Os gaúchos e os paulistas têm algo em comum nessa Revolução de 32. O quê? Comemoram a derrota. Assim como nós, gaúchos, comemoramos a derrota da Farroupilha, os paulistas comemoram também a Revolução de 32. Claro que os paulistas ficam bravos e eles dizem que não, nós não comemoramos a derrota. Nós comemoramos a conquista de uma Constituição. E é por isso que ela é chamada de Revolução Constitucionalista. Como assim? Lembra aqui o que o Vargas fez com a Constituição? Tinha jogado fora. Então o Brasil não tinha Constituição. E esse vai ser um pouco do enredo desta revolta de 1932. Mas vamos entendê-la. A revolta ela está associada então com a oposição paulista, que obviamente havia sido derrotada, vamos anotar, derrotada na Revolução de 1930, né? Que colocou Vargas no poder, os paulistas perderam. Então essa oposição paulista ela vai ser uma oposição ao Getúlio, ao governo do Getúlio. E eles estavam sobretudo insatisfeitos
9 de julho, 9 de junho, o que eu disse antes da data? Ah, não sei, depois a gente dá uma conferida. Interventor paulista e civil. Eles exigiam que o governo Vargas nomeasse para governar o estado de São Paulo um interventor paulista. Vargas acabou até num determinado momento cedendo e fazendo essa concessão, só que ele tirou do poder os militares, que eram então esses interventores. E aí ocorre uma rebelião, uma tensão toda entre os paulistas, esses tenentes, o próprio Getúlio, e o clima em São Paulo começa a esquentar. Até que ocorre um protesto. Esse protesto é contra um clube militar, a princípio getulista. Os paulistas, um grupo de paulistas vai protestar na frente desse clube e eles acabam entrando em conflito. O clube dos militares com os opositores paulistas. E o resultado é a morte de 4 homens, de 4 jovens. Acreditava-se no primeiro momento que seriam adolescentes ou jovens, os paulistas usaram isso como propaganda dizendo que eles eram estudantes, mas a idade deles negava um pouco disso, tinha alguns com 30 anos, aí ficava um pouco mais difícil de serem estudantes. Mas enfim, esses 4 estudantes eram Martins, Miragaia, Drauzio, que não é o Varela, e Camargo. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram 4 estudantes envolvidos nesse conflito e que acabaram sendo assassinados por esses apoiadores de Getúlio. Formou-se então aqui MMDC, uma sigla que virou propaganda para tentar seduzir a juventude paulista a ir para a guerra. Este é o estopim desta rebelião que durou alguns meses e que acabou com a derrota dos paulistas. Num primeiro momento, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estavam descontentes também com o próprio Getúlio, chegaram a manifestar um suposto apoio aos paulistas, mas na hora H não bancaram esse apoio. Os paulistas ficaram sozinhos e foram derrotados. Derrotados, entre aspas. Por quê? Porque apesar de Getúlio ter ganhado militarmente deles, a Revolução Constitucionalista só chegou ao fim quando o governo Vargas prometeu se tornar um governo legalista, um governo republicano, um governo que seguisse determinadas regras. E isso veria com uma Constituição. Constituição de 1934, certo? Esta seria, portanto, a terceira Constituição brasileira àquela altura. Tinha lá de 1824, tinha de 1891 e agora tinha também a de 1934. Principais características dessa Constituição de 1934. Além de, por exemplo, extinguir o cargo de vice-presidente, dar o poder para o presidente da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, mas para mim isso ainda são detalhes menores, tem coisas mais importantes para te aprender aqui. Primeira coisa, efetivação do Código Eleitoral. 1932 começou uma discussão para a elaboração desse novo Código Eleitoral e agora na Constituição de 34 ele estava em vigor. Este Código Eleitoral versava sobre o voto e aqui trouxe 2 importantes novidades para nós. O voto passou a ser secreto. Isto, meus queridos, desarticulava o sistema eleitoral corrupto da República Velha, desarticulava o coronelismo, o voto a cabresto. Então, uma medida importante
na também bem pensada política eleitoral do Getúlio, porque ele estava interessado era em mudar o aspecto do interior ganhar, do interior ser importante nas decisões, para agora o meio urbano, parte do seu projeto industrial, passar a ter mais importância. Então o voto passou a ser secreto. E outra coisa, voto das mulheres, tá? Aqui bota um asterisco, é sempre importante lembrar voto feminino. O surgimento do voto feminino no Brasil se dá no Código Eleitoral 32, 33, mas efetivamente entra na Constituição a partir desta Constituição de 1934. Outra coisa que vai surgir é o Ministério do Trabalho, associado com a ideia da criação das leis trabalhistas. Então, a partir da Constituição de 34, começam a ser editadas as leis que vão dar agora espaço ao trabalhador nas leis trabalhistas aqui do Brasil. Porque, se tu lembrar da República Velha, na República Velha o trabalhador era visto como um marginal. Aqui ele passa a ter o seu espaço. Então começam a ser criadas algumas coisas, como jornada mínima de trabalho, 8 horas diárias, licença maternidade, essas leis trabalhistas. Elas vão acabar sendo efetivadas um tempo depois. Quanto tempo? 1943 é aprovada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então aqui tu vai fazer assim, ó, 34, inverte para 43. E aí nós temos Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Então aqui é o germe, vamos dizer assim, né, onde se vai plantar a semente para a criação da CLT mais tarde. E por fim, última coisa que determinava essa Constituição, aqui das mais importantes que nós precisamos ver, é a eleição de Vargas. Vargas, então, agora, por essa Assembleia Constituinte, pelo texto constitucional, passa a ser efetivamente eleito como presidente do Brasil e deveria governar o Brasil nos próximos 4 anos. E só! Ele não deveria continuar. Mas daí tu vai descobrir que nem sempre o Getúlio Vargas cumpria suas promessas ou o que estava determinado nas constituições. Maravilha? Aí começa o governo constitucional. Mas isso é assunto para uma outra videoaula. Feito? Fui. Tchau.